Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e eu sei que a última cara que você queria ver nesse momento aqui sou eu, tá? Com relação a essa derrota que o Bahia teve hoje, a segunda consecutiva, a segunda na Arena Fonte Nova. Mas eu tenho algumas coisas a falar sobre esse jogo e sobre essa sequência de derrotas dentro da Arena Fonte Nova, que vinha sendo o grande pilar do Bahia, né? Se tinha uma certeza que a gente tinha desse time, é que na Fonte Nova o time conseguiria se portar bem a tal ponto de que a gente estava muito tranquilo com relação ao triunfo do Bahia, né? E falando dos adversários que o Bahia enfrentou, são dois adversários que estão numa situação muito complicada na primeira divisão. O Cuiabá vinha com problemas nesse Campeonato Brasileiro, ainda tem problemas, e venceu dentro da Arena Fonte Nova. E no caso do Corinthians, é um time que tá cheio de problema na zona de rebaixamento, quer dizer, agora saiu da zona de rebaixamento, mas que a gente dava como certo dois triunfos que estavam ali na conta, né? Inclusive a gente fazia até cálculos de que nesse momento o Bahia estaria ali numa diferença mínima para o primeiro colocado ou até na liderança. Não foi o que aconteceu. Nesse momento o Bahia tem uma grande possibilidade de sair do G6, que é, no mínimo, a pré-zona de Libertadores da América, né? E preocupa demais o rendimento. E eu vou explicar a você o que é que aconteceu. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Eu sei que torcedor que fica com raiva quando perde, vou desinscrever. Não faz isso, cara. Não faz isso porque não vai melhorar a situação do Bahia por conta disso. Então, dá essa moral pra gente, escreve aqui, que a gente. Eu tô bem chateado também, eu achei o jogo, tá? Tô bem chateado, assim. Bem chateado. Parece que é no meu clube de coração aqui, eu torcendo aqui realmente, porque teve algumas situações, por exemplo, bola na trave do Alexandre, bola na trave de cabeça, acho que foi do Canu, cabeçou, enfim. Mas vamos lá. Esse jogo do Corinthians, o primeiro tempo foi um jogo onde o Bahia assistiu o Corinthians jogar, tá? Não tem outra não tem outra análise que a gente coloque disso, tá? Porque o time do Corinthians é um time extremamente limitado. Eu posso dizer aqui que é o pior time do Corinthians que eu vi desde o rebaixamento em 2007, quando o Corinthians foi rebaixado para a segunda divisão. É um time muito ruim. Você olha, você vê um Yuri Alberto totalmente sem noção. Você vê um Romero que só faz correr, aquela corrida dele aqui, assim. E, cara, é um time muito desorganizado. É um time que, se você analisar nos números, deram dois chutes a gol. Dois chutes a gol. E o Bahia acabou assistindo o time jogar no primeiro tempo. Que aí é onde eu já quero começar a analisar esses dois jogos, tá? Eu acho que o Bahia entrou numa sintonia de comodismo gigantesca. Principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo, não. Segundo tempo buscou soluções, foi um time intenso, as substituições acabaram dando certo, a gente vai estar falando. Mas no primeiro tempo foi um time apático. Apático, cara. Assim, a gente via o Canu e o Cuesta a todo momento se desdobrando. O Canu, inclusive, jogou bem, tá? Do lado direito ali. Substituiu a altura o Gabriel Xavier, uma preocupação que eu tinha. Ele conseguiu não comprometer. Alguns lances tinham insegurança, mas no geral é um cara que não comprometeu e foi um cara que ajudou, tá? O Cuesta também fez uma partida muito ok, tá? Vou colocar ok. Eu acho que o Cuesta, pra mim, é uma das grandes decepções também. Uma das grandes decepções nessas contratações. Mas tirando isso, o meio-campo foi um meio-campo nulo, sabe? Mais um jogo bem apático do Cauli. O Cauli realmente não vem sendo. É um jogador diferenciado, é um jogador que tem que ser titular, é um jogador que ainda vai entregar muito pro Bahia, mas oscila muito nessa temporada. A gente precisa falar disso mesmo, tá? A temporada do ano passado, mesmo com um time muito mais desequilibrado, era uma temporada muito melhor do Cauli do que essa temporada que a gente vem tendo. Então é uma coisa que tem que ser cobrada, sim, do Cauli, para que ele possa ter, no mínimo, uma linha linear aqui, sabe? Ele possa, pelo menos, entregar um futebol ok. Mas não foi só ele no primeiro tempo. O Jean Lucas também estava muito apático, errando muitos passes, meio confuso no jogo, sabe? O Tassiano muito apagado também no primeiro tempo. Ainda teve um lance de finalização ali, mas no geral muito apagado. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Bahia começou a ser mais intenso. Tanto que a gente vê quando finaliza o jogo, o Bahia tem quase 70% de posse de bola, cinco finalizações a mais do que o Corinthians, sabe? Teve muito mais troca de passe, teve duas bolas na trave, mas a bola pune. Quando você tem um primeiro tempo tão apático, sabe? E tão desequilibrado, colocando a palavra mais bonita aqui,
desequilibrado. E do outro lado, você tem o seu adversário que se empenhou demais, mesmo sendo extremamente limitado, mas se empenhou demais para segurar o resultado, a bola pune. E ela premia também. Premiou o Corinthians, que conseguiu achar uma chance e conseguiu guardar com o Romero, né? E penalizou o Bahia. E foi muito isso também que aconteceu no jogo com o Cuiabá. Sabe? O jogo com o Cuiabá, o Bahia jogou ainda pior. O segundo tempo do Bahia hoje foi muito bom. A gente não tem como também falar que foi horrível tudo. Eu achei que o Ademir entrou bem, deu um gás legal. O Depena também entrou muito seguro. O Everton Ribeiro cresceu. Tanto que dificilmente a gente vê o Everton Ribeiro jogar os 90 minutos. Ele jogou os 90 minutos, sabe? Entregou realmente 90 minutos. No segundo tempo ele foi bem, criou algumas jogadas, sabe? Eu acho que poderia, ali dos 25 minutos, sabe? Do segundo tempo, poderia ser esse time intenso que foi nos últimos 10 minutos, 12 minutos, sabe? Mas não deu. Não deu, acabou que o Bahia conseguiu mais uma derrota contra o Coritiba. E o que é que eu acho que aconteceu, tá? Eu acho que é uma coisa que o Rogério tem que cobrar, porque eu acho que o time entrou num comodismo. Contra o Cuiabá, óbvio que o cara não tem esse pensamento, sabe? Mas, sei lá, no subconsciente é como se o time tivesse entrado, ó, a gente pode ganhar essa partida a qualquer momento, e não é assim. São 11 contra 11, tá? São 11 contra 11. E com relação ao jogo do Corinthians hoje, tentou também definir, ó, no segundo tempo a gente vai definir isso aqui, e não definiu. Como eu falei, a bola puniu. Então é algo para se analisar, tá? Tem que chamar o Cauli, tem que chamar o Tassiano, sabe? Tem que chamar até o Everton Ribeiro mesmo, que é um dos líderes. Ó, galera, precisa equilibrar isso aqui. Não dá para começar os jogos como a gente vem começando, como começou com o Cuiabá e como começou com o Corinthians. Não vai ganhar, tá? Não vai ganhar no oba-oba. Se vai ganhar o jogo, tem que ganhar começando jogando bem. Já matando no início do jogo. Tô vendo aqui, eu tô falando com vocês agora aqui, gravando, e vendo o jogo do Fortaleza aqui, que também evoluiu muito no campeonato. Os caras estão fuzilando aqui, um jogo muito difícil contra o Atlético Goianiense, mas os caras estão brigando no primeiro tempo para entregar um resultado. E eu percebo que o time do Fortaleza é um time que mata no primeiro tempo, administra no segundo tempo. O Bahia vinha com essa ideia. Não tá tendo mais essa ideia. Então é algo para se analisar. Por quê? Porque perdeu duas chances incríveis, 2 jogos seguidos em casa. Agora vai para sequência fora de casa também. Tá? Agora vai para, ó, tá aqui os jogos do Bahia. Vai para uma sequência mais complicada, né? A gente vê aqui, ó, os jogos do Bahia. Vai pegar o Atlético Goianiense fora, né, que é dia 24, e dia 29 volta para jogar na Arena na Arena Fonte Nova contra o Internacional. Vai pegar um Atlético Goianiense desesperado, vai pegar um Internacional desesperado, sabe? Então, assim, teve a chance de pegar 2 jogos que eram adversários limitados e não conseguiu matar. Então, esse estado de acomodação desses últimos 2 jogos tem que ser corrigido, tá? Talvez, assim, falando como imprensa, a gente falou tanto do Lúcio Rodrigues essa semana que a gente talvez tirou a atenção para ter esse tipo de cobrança. O elenco teve uma semana muito tranquila, ninguém falou do elenco. Só falava do Lúcio Rodrigues, Lúcio Rodrigues, Lúcio Rodrigues, né? E o elenco teve uma tranquilidade para trabalhar. Agora vai precisar entregar uma resposta fora de casa. Não pode se dar ao luxo de não pontuar contra o Atlético Goianiense e não pode se dar ao luxo de não triunfar em cima do Internacional, sabe? É uma questão de honra pela a postura que o time teve nessas últimas 2 partidas. O próprio Everaldo, ele deu uma entrevista no final do jogo, ele olha e fala: pô, cara, o que é que faltou? Não tem como a gente dar desculpa aqui. É basicamente, a gente errou mesmo, faltou a gente jogar o nosso jogo, ser mais intenso, ser mais objetivo, né? E é isso, tá? É isso. Precisa entregar uma resposta pro torcedor. Foram 40, eu acho que, se eu tiver errado, me corrija. Foram mais de 48 mil torcedores, cara. mais de 48 mil torcedores para um primeiro tempo bizarro, sabe? Então, essa é a minha visão desse jogo. Eu quero saber a tua visão desses 2 jogos, inclusive, Cuiabá e agora com o Corinthians. Comenta aqui, quero saber a tua opinião. E amanhã a gente volta aqui com mais conteúdo, falando um pouco mais sobre esse jogo, sobre esse momento, e também sobre outras notícias do Bahia, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até já. Não esquece de comentar e se inscrever, tá bom? Valeu, tchau.